Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, tudo bem? Aqui é a professora Rosane Alves, de Língua Portuguesa. Estou fazendo esse vídeo, farei outros para revisar e fixar conteúdos que a gente já pôde ver através das atividades lá na plataforma. Primeiramente, vamos estabelecer a diferença entre tipos textuais e gêneros textuais. Tipos textuais são classificações feitas nos textos da língua portuguesa de acordo com a sua estrutura, com a sua organização, mas principalmente de acordo com a sua finalidade. São conhecidos 5 tipos textuais na nossa língua: o tipo narrativo, o tipo dissertativo objetivo ou dissertativo subjetivo, o tipo descritivo, o tipo injuntivo e o tipo expositivo. Esses tipos, eles têm inúmeros exemplos de textos. Esses exemplos de textos são chamados gêneros textuais. Por exemplo, um romance tem por objetivo contar uma história, narrar uma história. Então, ele se enquadra no tipo narrativo. Então, dentro do tipo narrativo, o gênero romance é um exemplo dessa tipologia. Vejamos agora as características de cada um desses tipos textuais. O tipo textual narrativo são os textos que contam uma história, narram uma história ou um fato, verídico ou não, verossímil, ou seja, possível de acontecer, ou inverossímil. Por exemplo, uma história de um homem que vai à lua. É possível acontecer, não é? Como já aconteceu, nós vimos um texto sobre isso. Então é verossímil, porque é possível de acontecer. Os textos narrativos, eles têm enredo, ou seja, tem uma história, tem o clímax, que é aquele momento mais esperado, mais tenso da história, e tem o desfecho, como terminou essa história. Além disso, tem personagens, tem um narrador, seja um narrador onisciente, um narrador em terceira pessoa, mas há alguém ali, ou o próprio autor, contando aquela história, aquele fato que aconteceu. Há uma gama enorme de textos narrativos na língua portuguesa. Os romances, as fábulas, os contos, as crônicas, o depoimento são exemplos de textos narrativos. Esses exemplos de textos narrativos, vamos lembrar mais uma vez, são os gêneros, ou seja, exemplos daqueles 5 tipos textuais. O tipo textual dissertativo é o tipo de texto que questiona, aborda um tema, debate um tema, disserta sobre um determinado assunto, apontando o ponto de vista do autor ou de outras pessoas. Esse tipo de texto dissertativo pode ser objetivo ou subjetivo. Na dissertação objetiva, o autor se preocupa apenas em expor fatos de forma racional, às vezes opiniões de especialistas, às vezes dados estatísticos, mas não expõe ali a sua opinião. Na verdade, numa dissertação objetiva, o autor pode até não concordar com aquilo que ele expõe. Ele sempre utiliza uma linguagem impessoal, em terceira pessoa, ou seja, de uma forma racional, apenas expondo fatos. Por isso que as dissertações objetivas são também chamadas de dissertações expositivas, ou seja, com o objetivo único de expor dados, fatos, intenções, mas não exatamente as suas intenções, as suas opiniões. Já o texto dissertativo subjetivo, ele preocupa sim em passar a opinião do autor, daquele que o produz. A linguagem é pessoal, muitas vezes ele utiliza a primeira pessoa. Eu desejo, eu quero, eu penso. Isso é próprio de uma linguagem subjetiva. Ele procura argumentar em favor da sua opinião, daquilo que ele acredita. Então ele aborda o tema de forma pessoal, enquanto na linguagem objetiva é de forma impessoal. Exemplos de gêneros que se enquadram no tipo dissertativo objetivo são os trabalhos escolares, os resumos, as resenhas, as monografias. E exemplos que se enquadram no tipo dissertativo subjetivo são os editoriais, artigos de opinião. E o que seria então a dissertação argumentativa? Tão cobrada nos concursos públicos, no Enem, nos colégios militares.
Bem, a dissertação argumentativa, ela mescla tanto características do tipo textual dissertativo objetivo, quanto características do tipo dissertativo subjetivo. Ela é um gênero pertencente ao tipo dissertativo. Como gênero, ela apresenta algumas características bem peculiares. Que características são essas? Ela precisa ser principalmente objetiva na sua linguagem, ou seja, utilizar verbos em terceira pessoa, que são os verbos impessoais. Ela precisa trazer dados científicos, dados da realidade, dados estatísticos, argumentos de autoridades, porque ela se preocupa em dizer fatos, ideias de outras pessoas, por isso ela é objetiva. No entanto, a dissertação argumentativa precisa também apresentar o ponto de vista desse produtor da redação. É nesse ponto que ela torna-se um pouco subjetiva. Como assim? Por exemplo, na redação do Enem, na redação de um texto dissertativo argumentativo, em que você precisa propor intervenções para os problemas que você apresentou. Quando você propõe intervenções, você está utilizando o seu conhecimento, você está propondo as ideias que você acredita ser as melhores para aquele problema. Dessa forma, ela se torna bem subjetiva, é o seu ponto de vista. Mesmo sem utilizar a linguagem pessoal, né, como eu acho, eu penso, você não deve utilizar isso numa dissertação argumentativa, você pode utilizar a linguagem objetiva e colocar pontos de vista seu, da sua própria criação, da sua própria autoria. Então, agora nós conseguimos entender o gênero dissertativo argumentativo que pertence ao tipo textual da dissertação, que é um dos tipos que a gente viu. Ele precisa ser objetivo, mas também precisa trazer pontos de vista do produtor da redação, do texto dissertativo argumentativo. E nisso ele também é um pouco subjetivo. Vejamos agora o texto descritivo. Os textos do tipo descritivo são aqueles textos que procuram descrever minuciosamente uma pessoa, um objeto, algo, ou mesmo uma situação. Ela pode ser descrita com características, com metáforas, com o uso de adjetivos. As descrições também têm o início, o meio, o desenvolvimento e a finalização. O início é quando você aponta aquele ser ou aquele objeto que vai ser descrito. Tem depois a descrição propriamente dita e termina com a finalização dessa descrição. São exemplos de gêneros que se enquadram no tipo descritivo. Os anúncios, as listas e a própria descrição dentro do romance. Vamos ver agora um romance, um trecho em que descreve a Iracema, a Índia dos lábios de mel. Eu já pedi para vocês lerem o livro Iracema, então vamos perceber uma descrição dentro de um gênero narrativo. É importante salientar isso. Dentro de um tipo textual podem ter vários outros trechos de outros tipos. Isso não descaracteriza, por exemplo, o romance Iracema do gênero narrativo. Porém, dentro de um capítulo, dentro de um parágrafo, pode ter uma descrição para ajudar a ambientar melhor o leitor sobre quem o autor está querendo demonstrar, apresentar. Vamos ver agora um trecho de Iracema, é um trecho descritivo. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Vejamos agora que alguns trechos eles implicam em movimento, não deixam contudo de ser uma descrição. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. Mesmo tendo movimento, é uma descrição, é a descrição do movimento que fazia Iracema. Perceberam como é fácil identificar um gênero descritivo? Há também o tipo textual injuntivo. Os gêneros que se encaixam no tipo injuntivo são aqueles textos que procuram
incentivar, instruir, informar como determinada ação deve ser realizada, estimular uma determinada ação no leitor, instigar para que o leitor faça ou tenha uma determinada postura. Um exemplo disso são os textos de propaganda. Beba Coca-Cola. A injunção é isso, é provocar o leitor para que faça alguma coisa. Por isso é muito comum ter verbos no imperativo, que indica uma ordem, uma sugestão, algo que deva ser feito. E para finalizar, há o tipo textual expositivo. Como o próprio nome já diz, a finalidade de um texto expositivo é expor informações, informar o leitor sobre algo. Não convencê-lo, mas informá-lo. O texto expositivo ele é caracterizado como se fosse uma dissertação. Tem introdução, tem o desenvolvimento, a conclusão. A introdução é onde a gente apresenta a principal fonte da informação, o principal tema que vai ser tratado ali. No desenvolvimento, ele traz uma gama de informações, de dados para comprovar e ele conclui fazendo uma síntese sobre o assunto. Não tem como objetivo os tipos textuais expositivos de convencer o leitor, mas apenas de informar. Os gêneros da nossa língua que podem ser exemplificados para o tipo expositivo é, por exemplo, a notícia, os manuais e até mesmo os livros escolares. Os livros de biologia, de geografia, eles têm o objetivo de informar. Então, concluímos os 5 tipos textuais e os gêneros que exemplificam cada um desses tipos. Mas cabe ressaltar, relembrar, fixar bastante que um gênero textual pode se enquadrar em vários tipos. Um exemplo disso é a receita. A receita tem os ingredientes, tem um modo de fazer. Os ingredientes pertencem ao gênero, pertencem ao tipo descritivo, enquanto o modo de fazer ao injuntivo, ou seja, é uma ação que o leitor deve produzir após ler o texto. Então, ele faz uma injunção para o leitor. Então, no mesmo gênero, há 2 tipos textuais. Isso ocorre muito. O gênero reportagem, por exemplo, ele mescla narração, quando ele fala sobre a notícia, o que aconteceu, o fato, ele narra o fato. Mescla descrição, quando ele descreve alguém que participou daquela notícia, dos fatos relatados. Ele mescla também a injunção, ele mescla bastante coisa. Então, o gênero reportagem, ele é uma mistura de vários tipos textuais. Entenderam? O importante é você captar que cada trecho, qual foi a finalidade. Na notícia, aquele trecho ali tinha o objetivo unicamente de expor, então aquilo ali é a finalidade daquele trecho. No livro de Iracema, o objetivo era narrar, né? Aliás, uma forma bem poética, né? Que é uma das características do romantismo indianista. Então, o objetivo do livro é narrar, mas dentro deste livro tem ali várias outras finalidades para cumprir o objetivo principal de narrar a história. Espero que vocês tenham entendido bem e qualquer dúvida estou à disposição para vocês perguntarem, tirar qualquer dúvida. Bom, vamos lá. Um abraço a todos.